Bom dia a todos, pessoal. Continuidade do nosso projeto ao alcance de si, com as 20 características essenciais de satisfações pessoal e profissional. Estamos na 10ª característica. Essa daqui é uma característica que eu gosto muito, que são as conexões. Título do capítulo 10, ligando os pontos, característica essencial, conexões. Vamos lá, de um total de 20 características, as anteriores estarão aqui na descrição, os vídeos das anteriores, e também coloco nos comentários, pessoal. Então, conexões. Steve Jobs foi um dos grandes responsáveis pelo conceito das conexões entre as partes e a sua influência no processo criativo. Para explicar melhor, as partes são definidas por todos os conhecimentos, os quais adquirimos ao longo de nossas vidas, mesmo que aparentemente não tenham uma única chance de interagirem entre si. Tamanha distinção entre esses aprendizados ou possam sugerir pouco ou nenhuma utilidade futura. Lembro-me, somente para ilustrar melhor, ao assistir uma palestra do ex-enxadrista Giovanni Vescovi, várias vezes campeão brasileiro, considerado na época de seu auge um dos 50 maiores enxadristas do mundo, em que ele dizia que em um determinado momento de sua vida resolveu aprender o idioma russo. Por que aprender a falar em russo? O que o motivou a isso? Ele simplesmente respondeu que satisfez a sua curiosidade e, em virtude desse aprendizado, fez muitas amizades com russos, cujo país é conhecido por sua excelência no jogo de xadrez. Então, como é possível estimular conexões entre os mais diversos conhecimentos pelos quais nos deparamos ao longo da vida, pessoal? Então, está bem ilustrado o exemplo, vamos à resposta. Cada um escolhe a sua técnica de preferência. No caso de Bill Gates, por exemplo, a leitura é reservada para períodos específicos com o objetivo de efetuar conexões entre ideias dos vários autores ou conexões entre suas próprias experiências e experiências descritas nos livros. De fato, ao demorarmos para ler um livro durante a conclusão de sua leitura, é difícil lembrar os pensamentos, vivências e dicas, mesmo que sejam efetuados os apontamentos dos trechos principais ou realizar a confecção de esquemas em um caderno ou bloco de anotações, além das observações escritas no próprio livro e ou grifar as frases mais merecedoras de atenção, como fazem muitos leitores. É interessante que se leia um livro não muito devagar. O que eu quero dizer? Que não leve muito tempo para a conclusão do livro. Então, a leitura rápida, por outro lado, a leitura rápida ou relativamente mais rápida estimula a ligação dos pontos, o que chamo de conexão entre ideias e experiências, antes totalmente sem a mínima relação entre elas, que podem ser relacionadas após a leitura, incentivando o aparecimento de insights ou ideias inovadoras. Outro ponto importante: essas conexões ocorrem em momentos muitas vezes de relaxamento, em um intervalo para o café, antes de dormir ou acordar, durante o banho, a caminhada ou a prática de um esporte, diante de um filme, no cinema, enfim, mediante inúmeras situações que possam acender nossos contatos entre o que estudamos, trabalhamos, aprendemos e vivemos. Dessa maneira, a crença de que a lei da gravidade foi descoberta quando o cientista Isaac Newton, em plena sombra de uma árvore, despertado pela maçã que caiu e atingiu a sua cabeça, ao fazê-lo com que gritasse Eureka, demonstrando que isso foi determinante para seus postulados, talvez não faça tanto sentido, apesar de todas as interpretações distorcidas com relação a esse episódio. Ele já vinha estudando, já vinha estimulando os seus dendritos e neurônios, então os insights automaticamente acontecem com mais facilidade. Pois os insights, pelo menos na maioria das vezes, posso afirmar, não acontecem tão repentinamente assim. É o que eu acabei de dizer. Ninguém escreverá a próxima tese que concorrerá ao prêmio Nobel sem que o mínimo de esforço seja despendido nesse sentido. A ideia de que algo inesperado e incrível aconteça e mude a vida ou paradigmas para sempre, mantendo doses de relaxamento além do devido em seus hábitos cotidianos, é totalmente ineficaz ou contraproducente, para dizer o mínimo. Nesse caso, é como jogar na loteria. O universo responde sempre a nosso favor quando damos o primeiro passo, porquanto o esforço é necessário para provocar os insights. O incansável Thomas Edison manteve anos e anos de estudos diários até chegar à sua grande descoberta, que o definiu como um dos grandes gênios da história.
Várias de suas frases, algumas das mais emblemáticas, podem ilustrar o que estou discutindo aqui. Por exemplo, o talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Essa ideia, além de tudo, expressa a humildade de Edison. Veja outra. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Ou, muitas das falhas da vida acontecem quando as pessoas não percebem o quão perto estão quando desistem. O quão perto estão de conquistar algo ou de descobrir algo. Vamos a mais outras que exprimem que todos os seus esforços representaram e representam para todo ser humano. Tudo alcança aquele que trabalha duro enquanto espera. Um gênio é uma pessoa de talento que faz toda a lição de casa. Soa inspirador, pessoal. Eis mais algumas sobre surpreender-se ou buscar algo antes desconhecido e que posteriormente torna-se revelador no âmbito da estruturação para desestruturação, ou da construção para desconstrução, e desta para reconstrução de algo totalmente distinto daquilo que foi construído anteriormente. Esse é um dos temas discutidos no último capítulo. Então, a oportunidade é perdida pela maioria das pessoas porque ela vem vestida de macacões e se parece com o trabalho. Ou sobre a importância de nossas experiências fracassadas, em que diz: eu aprendi muito mais com os meus erros do que com meus acertos. Não é fascinante? Eis aqui mais duas últimas referentes às grandes ideias. Se fizéssemos todas as coisas de que somos capazes, nós nos surpreenderíamos a nós mesmos. The best vision is insight. Em uma tradução aproximada, teremos algo como: a melhor visão é a intuição. Faz sentido? Acredito que sim. Portanto, quem acredita sempre alcança, ou tudo alcança quem menos espera. No caso das ideias inovadoras e insights, tudo é possível desde que se mantenha conectado. Outros sim, há pessoas que viajam o mundo e não desfrutam da experiência criativa. Napoleão Hill, em seu livro Curso A Lei do Triunfo, expressa a importância do pensamento organizado em um processo educativo em que se aplica o que se aprende diante de uma meta definida, com o objetivo de alcançá-la sem, no entanto, violar os direitos de seus semelhantes. Em um outro livro, mais um de seus best-sellers, Quem Pensa Enriquece, ratifica o poder dos esforços organizados capazes de promover a criatividade, levando-se indubitavelmente em consideração a fé, a persistência, a autossugestão, a imaginação e a intuição. Concluindo, a ligação dos pontos é proveniente em grande parte de tudo que nós fazemos ao longo de nossas vidas e talvez nem damos importância, porém, caso nos mantivermos atentos e receptivos às vibrações do universo e simultaneamente empenhados em praticar de maneira disciplinada a nossa vocação organizada, ou em algumas situações sem que a vocação seja tão determinante assim, seremos contemplados com ideias surpreendentes não só para os outros, mas também para nós mesmos, e tudo passará a fazer sentido, pessoal. Fascinante esse capítulo, essa característica, né? A ligação dos pontos. A sensação de sentido é sentir o próprio propósito. Pessoal, um grande abraço e até a próxima característica.